A gente tem tentado acessar a população. Acho que isso aqui, esse momento que a gente está tendo é muito importante para conscientizar a população de que eles permitam aí o acesso, né, dos funcionários dessa empresa ou da prefeitura, entrando aí nas suas casas para identificar, orientar e já controlar o que tiver de foco de água parada. Agora, Fausto, Edmilson, eu já passo para você. Se nós Tá. tivermos novamente um surto de dengue em Campinas, a cidade está preparada para atender isso? Ou nós vamos ver novamente aquela construção lá, ou formação de dengários e espaços para poder atender essa população? A gente tem hoje um plano de contingência. Mensalmente, a gente tem reuniões aí que envolvem as mais diversas secretarias aqui do município, e a gente se prepara para esse tipo de situação. Como você citou aí, 2014 e 2015 foram anos de importante número de casos, né? Que a gente teve dengário, teve aí uma superlotação nas assistências de saúde, tá? A gente tem pensado, a gente já tem se programado para, caso a gente chegue numa epidemia deste nível, a gente consiga ter impactos menores do que a gente já teve nesses anos, tá? Então, a gente tem se programado, sim, a gente já tem avaliado a possibilidade de haver, sim, um dengário, porque as unidades, elas têm um limite de atendimentos diários. Então, se a gente extrapolar esse limite, com certeza a gente vai precisar de um apoio. Isso tudo está sendo pensado e está sendo programado, ainda mais agora com esses índices que a gente tem aí de muitos mosquitos, e o que pode denotar aí muitos casos de dengue surgindo também. O Fausto, para conscientizar a população, né, de que ela não pode ter mais criadouros em casa, nas plantas, essa coisa toda, né, são necessárias campanhas, né, através de rádio, televisão, essa coisa toda, dos jornais, tal, revistas. A prefeitura tem verba para isso, a Secretaria de Saúde está com um programa, com um projeto de fazer uma campanha mais massiva para tentar melhorar essa situação e evitar, né, que a gente tenha mais um surto aí de dengue em Campinas? Sim, a gente está já despendendo agora esforços mais intensos, né? A gente teve essa semana uma reunião aí intersetorial, que é desse comitê de enfrentamento às arboviroses que eu trouxe mais recente aqui nas minhas falas, e a gente colocou como metas para todas as secretarias, dentre elas a da saúde, que a gente intensifique as nossas ações. A comunicação está entre elas, a gente continua no decorrer de todo o ano com comunicação dos dados de número de casos, não só de dengue, de chikungunya, de outros agravos. A gente tem disponíveis online, tem um painel interativo, que lá você consegue extrair dados em tempo real, praticamente. A gente atualiza semanalmente os dados com relação ao número de casos, né? E isso tudo gera uma informação. Fora isso, a gente tem ações educativas que são realizadas em campo. As diversas regionais, elas aí com as suas equipes de vigilância, dos centros de saúde, elas realizam constantemente ações educativas em escolas, em eventos, em praças, em alguns outros equipamentos públicos, para levar informação. E agora a gente está em um momento em que a gente precisa intensificar essas ações. A gente tem aí esses recursos e a gente está tendo uma devolutiva, inclusive, de outras secretarias parceiras também. Bom, o Fausto, você quer acrescentar mais alguma coisa na entrevista para a população, para poder ajudar vocês e ajudar a cidade, né? Porque quando a gente tem aí muitos casos de dengue, você tem uma superlotação nos hospitais, há gastos de recursos, né? Porque você vai precisar de médicos, de enfermeiros, vai ocupar unidades hospitalares, fora que há risco em relação a mortes. Eu queria que você falasse o número de casos de dengue este ano. Eu sei que o ano passado nós tivemos mortes, e é isso. Tá. É muito importante o ponto que você tocou, porque eu acho que envolve uma consciência coletiva, né? Eu vou começar pelos cuidados, né? Eu acho que se a gente retomar o que a gente já teve no passado, aqueles 10 minutinhos semanais, uma vez por semana, com 10 minutinhos a gente consegue
fazer uma vistoria no nosso ambiente em casa, no trabalho, onde a gente está frequentando, para ver se a gente tem criadouros, né? Vasinhos de plantas, pneus, garrafas, vasilhas, potes, lajes, calhas, tudo que possa acumular água. São 10 minutinhos, a gente vistoriar, isso já pode ajudar muito, porque a gente vai impedir aí o ciclo de vida do mosquito, né? A gente tem que, em média, o ciclo de vida desde o ovo até a fase adulta, ele demora 10 dias. Então, uma vez por semana já é suficiente para interromper o ciclo e a gente diminuir a quantidade de mosquitos. Com isso, a gente diminui o número de casos. E aí, consequentemente, a gente tem uma menor sobrecarga na assistência à saúde, porque com o aumento de casos de dengue, a gente não deixa de ter outros agravos, outras enfermidades que são atendidas corriqueiramente na saúde. Então, com isso, a gente consegue minimizar essa superlotação, né, esse risco aí da gente não conseguir atender a toda a população de uma vez e diminuir os nossos números, né? Agora, falando nos números de casos, o ano passado a gente teve, sim, 4 óbitos de dengue aqui no município, foram 11.260 casos de dengue confirmados, pelo menos. Este ano, até o final de janeiro, a gente já tinha confirmado pelo menos um número de 36 casos de dengue aqui em Campinas, de moradores de Campinas. Esse número ele vai ficar ainda maior, porque muitos casos ainda estão em investigação, ainda vão ser encerrados, e agora, de agora para até maio, mais ou menos, é o período que a gente fala sazonal para dengue. É um período que a gente tem um aumento do número de casos por conta do clima, o calor que deixa os mosquitos muito mais ativos e se reproduzindo mais, por conta das chuvas que aumentam os focos de água parada. Então, é um período que a gente tem que redobrar os nossos cuidados aí com relação aos criadouros para mosquito. Olha, eu vou deixar aqui os microfones abertos para você, Fausto, e a sua equipe aí do Comitê de Arbovirose e Combate à Dengue, porque eu acho que esse tipo de entrevista acaba influenciando os ouvintes, né? E fazendo com que haja aí uma disseminação da boa informação. Então, sempre que você precisar falar sobre essa questão, pode falar com a Marina, que é assessora aí da Secretaria de Saúde. Ela me dá uma ligadinha e a gente coloca vocês aqui, porque a rádio também é prestação de serviço. Eu quero agradecer você pela participação e desejar que essa previsão de vocês não se concretize. Mas, geralmente, quando a saúde, que é sempre muito sensata, quando ela começa a alertar a população, é porque a situação realmente ela exige cuidados. Muito obrigado, viu, pela parceria, pelo espaço, e vamos sim procurar outros momentos aí para a gente tentar acessar a população e fazer essa conscientização desse agravo que é bastante sério, tá? Certo. Agradeço demais aí a oportunidade. Muito obrigada, Fausto. Bom, e eu vou falar para os ouvintes que depois dessa entrevista nós iremos para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Red Bull Bragantino às 16 horas no estádio Brinco de Ouro, pela 6ª rodada do Paulistão. E no domingo tem Ponte Preta e Juventus às 15 horas no estádio Moisés Lucarelli, pela 7ª rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O concurso da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira, não teve nenhum acertador das 6 dezenas. Os números sorteados foram 4, 5, 17, 20, 48 e 52.
O próximo concurso será realizado nesse sábado, dia 4, e deve pagar prêmio de R$ 135 milhões. Já a Quina teve 151 ganhadores e cada um vai receber cerca de R$ 52 mil. Os 13.422 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 837. As apostas para o concurso de sábado podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, e agora são 10 horas e 56 minutos. Bom, Edmilson, já que nós estamos falando de dengue, um assunto local, eu vou continuar com ele, depois nós voltamos para Brasília, né? Ontem, a Câmara de Campinas votou o pedido de comissão processante contra o prefeito Dário Saad, que foi pedida por um advogado, Cláudio Nava, dizendo que o prefeito foi omisso em relação às duas mortes provocadas por quedas de árvore aqui em Campinas. E, Edmilson, com a votação unânime, 32 vereadores, inclusive os da oposição, rejeitaram o pedido de CP, de instalação de comissão processante, que poderia ser aprovado e, dependendo ali do resultado da investigação, poderia culminar com a cassação do mandato do vereador, do prefeito de Campinas. Por outro lado, Edmilson, os vereadores usaram o primeiro tempo da sessão, né, para poder falar, que é o tempo que eles têm para poder falar livremente. E o que concentrou ali, o que acabou virando protagonista, foi a chuva, né, dos últimos dias, aqui das últimas semanas em Campinas, e os vereadores estão cobrando do prefeito, sim, uma definição sobre o que fazer, principalmente com essa questão das árvores e dos alagamentos na região central e ali na região do Guarani. Em relação às árvores, Edmilson, são várias as propostas dos vereadores, desde descentralizar, botar equipe descentralizada, cuidando da demanda da população, até uma resposta rápida, porque tem vereador que falou que tem morador esperando há 10 anos para extração de uma árvore e não tem retorno. O vereador, eu não lembro qual foi o vereador, mas eu acho que foi o vereador Cecílio, ele disse que numa das indicações que ele fez, a prefeitura respondeu que são 800 pedidos por mês e eles estavam atendendo 400 pedidos, ou seja, 50% da demanda mensalmente ficava reprimida. E isso, Edmilson, ao longo do tempo, vira uma bola de neve e a gente vê aqui com os próprios ouvintes nossos, né, a reclamação deles apontando problemas que eles já pediram em relação, uma solução em relação a árvores, tanto nas residências quanto em escolas. Mas eu achei que foi uma vitória forte do Dário ontem na Câmara, né? Uma vitória esperada, não por um placar tão fácil assim, né? Mais esperada. 32, foi unânime, né? Só não votou, acho que o presidente, que não precisa votar nesses casos, mas era esperado. Agora, é bom, né? É bom que os vereadores passem a cobrar fortemente a prefeitura, né? Para que as decisões e as ações com relação às árvores da cidade sejam tomadas de forma mais efetiva, né? É preciso que a prefeitura tome uma previdência, porque a gente teve até óbito disso, não só pelo transtorno que causa uma queda de árvore, às vezes nas casas, no trânsito, etc. e tal, mas teve óbito, teve acidente fatal com árvore. Então, é preciso sim tomar uma decisão urgente. Equipes devem ser colocadas aí para ficar mais atentas nesses períodos de chuva, certo? Para que a população não sofra mais esse risco, né? Mais esse risco de morrer aí por queda de árvore. Isso não dá para acontecer mais, certo? É muito difícil. Claro, a prefeitura não pode prever que a árvore vai cair, mas pode tomar cuidado para que as árvores não caiam, né? Todas elas ao mesmo tempo, que faça o censo aí, que faça a vistoria das árvores,